requerimento, foi animada, ou está sendo animada aí, eu acho que já terminou, a sessão de hoje da CPI da Covid. Teve sessão de 2 horas e meia, mais ou menos. Foram aprovados requerimentos de quebra de sigilo e também bancário, telemático e fiscal. Mas antes disso, como de costume, teve sim bate-boca e teve repercussão, sobretudo, ao não comparecimento do governador do Amazonas, Wilson Lima, que disse que não compareceu por conta da onda de ataques que o estado do Amazonas vem sofrendo e ele está coordenando essa operação, que mais de 40 pessoas já foram presas. Mas também o advogado dele, Nabor Bulhões, já havia divulgado que, mesmo com a decisão da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou o não comparecimento dele aqui à CPI para não produzir provas contra si, e não pelo fato dele não ser governador, o advogado disse que ele também não viria por uma questão política, né? Que a CPI está sendo usada também como esse palanque político. Foi isso que ele repassou para a gente. Mas o presidente da comissão, senador Omar Aziz, que é do Amazonas, e está muito interessado nesse depoimento, querendo saber sobre a crise da falta do oxigênio, sobre as mortes no estado e sobre esses desvios de recurso, ele informou logo que abriu a sessão que vai recorrer. Se por acaso o governador não vem, a estratégia vai ter que mudar. Como, por exemplo, o foco vai ser os ordenadores de despesa. Vamos ver. Iremos recorrer dessa decisão. A mesa, o Senado irá recorrer da decisão. Respeitamos a decisão da ministra Rosa Weber, como temos respeitado todas as outras decisões que aqui foram impetradas contra essa comissão parlamentar de inquérito. Mas acredito que o governador do estado do Amazonas perde uma oportunidade ímpar de esclarecer ao Brasil, mas principalmente ao povo amazonense, o que de fato aconteceu no estado do Amazonas. O que aconteceu no estado do Amazonas não é uma coisa rotineira. Faltou oxigênio, pessoas vieram a perder a vida e o governador poderia explicar isso ao povo amazonense. Ele não terá uma oportunidade como estaria tendo hoje se estivesse aqui. Então, nós iremos recorrer dessa decisão e espero que a gente possa, independente das decisões do Supremo Tribunal Federal, volto a repetir, vamos respeitar, mas não vamos não vamos cessar a nossa busca pela verdade, a verdade daqueles que foram omissos. Outro senador do Amazonas, Eduardo Braga. Oi, Amadeu. Não, você ainda é sobre o caso do Wilson Lima? Tem uma série de falas que eu consegui agora pela manhã. Não é que eu vou querer aqui uma pitada aqui do Ananias e do João sobre essa decisão da ministra Rosa Weber e se essa medida pode... Vou até perguntar logo, na sequência você complementa com os outros parlamentares, porque eu estou vendo aí que a CPI vai recorrer, né, ao Supremo, porque é uma decisão liminar da ministra Rosa Weber e só pode ser recorrida ao Pleno agora, né? Já que a decisão foi dela, agora precisa recorrer, que ela paute o Pleno para deliberar sobre isso, se os governadores podem ou não podem. Então eu queria saber aqui do Ananias e do João a questão de fundo, porque vale para o Wilson Lima do Amazonas, vale para todo mundo e vale para todos os governadores e prefeitos, correto? Então vamos lá, Ananias. Porque o que a ministra decidiu porque o Wilson Lima disse aí, não vou por causa da crise de violência, não. O que ele pediu para não ir porque o ordenamento, a Constituição não prevê, né? A Constituição não prevê, e nem o regimento do Senado, a investigação de estados e municípios. Exatamente. Ananias, essa decisão da ministra Rosa Weber, nós vemos aí com a Ranieri que o presidente vai recorrer. Qual é a chance de o Pleno mudar o entendimento de que governadores e prefeitos não podem ser investigados pelo Senado? Não vejo chance, Amadeu. Essa decisão abre um precedente para que os governadores façam, de fato, esse requerimento que eles fizeram ao Supremo prosperar,
ou seja, com base na Constituição, o Supremo, que é o guardião dessa Constituição, possa fazer com que os governadores não compareçam à CPI como convocados, mas sim como convidados. Então, eu acho que aí já abre um caminho para essa decisão, que só é de Wilson agora, mas 9 governadores já acionaram o Supremo, e a decisão deve vir de forma semelhante, e não vejo como o plenário reverter essa decisão tomada. Que é aquela a situação da federação. Só um pouquinho, João. O Brasil é uma federação. Então, a União, quem é que fiscaliza? Senado, Câmara Federal, Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal, blá, 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 blá. Estados. Cada estado é uma unidade federativa. Quem é que fiscaliza? Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público do Estado, tal, tal. Municípios. Câmara Municipal e, eventualmente, alguns municípios têm tribunais de contas, outros não. Se não tiver, vem para o Tribunal de Contas do Estado fiscalizar. É isso, quer dizer, o que a ministra fez foi apenas informar a lei, né, João? Amadeu, até a lei é bem clara, ela prevê quem pode ser convocado. Ela prevê. Então diz que ministros de estados, autoridades federais, tudo. Ela expressa, ela alenca, ela diz quem pode ser. Lá não estão incluídos nem o governador, os governadores, nem o presidente da República. Como é que é estabelecida a investigação para os governadores? Na esfera político-administrativa, essa investigação se dá via o Legislativo Estadual, a Assembleia Legislativa, no caso do Distrito Federal, a Câmara Distrital. Na esfera judicial, se dá perante o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Quando você tem uma acusação aqui contra o governador, não vai nem para o Tribunal de Justiça, nem para o Supremo. Vai para o STJ. Então, na verdade, não tem muito o que decidir. O que vai ser lá é referendado pelo Pleno, a não ser que o Supremo agora queira também fazer, além de tratar a lei em Constituição, queira legislar também, porque aí já é demais, né? Vamos agora seguir aí com as informações dessa reação, não é, da CPI à decisão da ministra Rosa. Olha, Amadeu, só para deixar claro aí no debate de vocês, a decisão da ministra ela é baseada na questão de que o investigado não pode produzir provas contra si, e não porque ele é governador. Então, para alguns senadores, como o senador Alessandro Vieira, que é delegado, ele disse que não vê que abre precedente para que outros governadores utilizem pelo menos esse mesmo argumento. Então, não é porque ele é governador, não é a questão da interferência de poderes, que também é válida, mas nesse caso não foi aplicado dessa forma. No caso dele é porque ele é investigado, né, Ranieri, pela polícia, né? Ele é investigado, denúncia já foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. O que, na verdade, é um agravante só, e o que, na verdade, vai beneficiar ele ainda mais, né? Mas a decisão dela foi pautada exatamente nisso. Mas se recorrer com base no outro também leva, viu? Agora, essa estratégia dos governadores de ingressar com habeas corpus individuais para não comparecer, eu já havia falado aqui há algumas semanas, já estava aí no crivo deles, eles já estavam planejando realmente ingressar com esses habeas corpus. Inclusive tem a fala do senador Alessandro Vieira, Ranieri, não a parte que ele explica, mas a parte que ele repercute Ranieri, a ausência do governador. Sim. Não, complete aí com o senador. Eu chamei a sonora. Vamos lá. Primeiro, o povo lá do estado do Amazonas tem que avaliar a qualidade de um governador que não tem capacidade e coragem de explicar seus próprios atos. Me parece incompatível com quem quer ser governador ou representante do povo. Mas, do ponto de vista jurídico, ele está investigado, denunciado, muito provavelmente vai ser condenado por crimes graves. Então, ele está usando as estratégias que gente nesse perfil sempre usa. Estratégia, o senador Marcos Rogério, que faz parte ali da base aliada ao governo, ele disse que a CPI perde aí um objeto de investigação importante, que é também essa questão do desvio, da possibilidade de desvio de verbas federais aos estados e municípios. E ele chama atenção por isso, acredita que essa decisão do STF é contraditória, porque foi o STF quem ali ordenou, deu aval para a abertura da CPI. Vamos ver.
precária, cautelar, ainda tenho a expectativa, a esperança de que ele possa vir e esclarecer as acusações graves que pesam contra o governo dele, contra a pessoa dele, inclusive no governo do Amazonas. Os outros governadores vão usar esse mesmo argumento, né? Então, vai ter alguma estratégia para que eles compareçam? Então, veja, a CPI foi instalada para investigar tanto ações e omissões do governo federal quanto dos estados e municípios. Nesse momento, o mesmo Supremo que determinou a abertura da CPI está autorizando que possíveis depoentes não compareçam para instruir o trabalho da CPI. É lamentável, isso acaba atrapalhando o trabalho de investigação da CPI, mas espero, repito, que haja, com o avançar da análise do pedido, uma mudança de posicionamento, ou o próprio plenário do Supremo enfrentar essa questão e decidir de uma vez por todas. Espero que haja compreensão de que a oitiva dessas testemunhas é importante e fará os esclarecimentos necessários ao trabalho da CPI. Senão não tem sentido. Senão fica uma CPI manca, uma CPI capenga, uma CPI que não avança nas investigações no rumo do que foi feito com o dinheiro. Quer dizer... Já para o senador Renan Calheiros, ele acha coerente e apoia a decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu nunca tive, sinceramente, nenhuma dúvida com relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, porque a Constituição, é claro, o regimento do Senado também. O Senado tem que investigar em qualquer direção em que houver fato conexo. Mas o Senado não pode ultrapassar a sua própria competência. Não seria legítima a investigação. E o senador Eduardo Braga, que também é do Amazonas e estava interessado também nesse depoimento, ele acredita que vai sim abrir precedente para os outros governadores não comparecerem. Vamos ver. Ainda ontem, o secretário Elcio informou que o saldo no dia 31 de dezembro no Fundo Estadual de Saúde do Amazonas era de 478 milhões de reais. E, por outro lado, a questão do oxigênio no Amazonas foi dramática. E perdemos milhares de amazonenses, além das questões legais de 4 operações conhecidas como Operação Sangria, que era uma oportunidade que ele tinha de esclarecer aos amazonenses, ao Senado da República e ao povo brasileiro todas as questões que estão postas de possíveis desvios de recurso público, etc. Mas respeitamos a decisão da ministra Rosa Weber, ela facultou a ele a alternativa de vir e ele decidiu não vir. Porque ele poderia vir e permanecer em silêncio, né? É o que o habeas corpus também pedia. Amadeu. Pois é, Teve o bate-boca, né? Vocês querem que eu mostre logo? Mas nós vamos já para o bate-boca, que eu só vou aqui para as palavras da ministra, né? Para a gente deixar bem claro. Ela disse o seguinte: o paciente, no caso o governador Wilson Lima, está sendo investigado no âmbito da Operação Sangria, mas também figura como denunciado. Evidencia-se inequivocamente a sua condição de acusado no contexto de investigações que apuram, né, o desvio e má aplicação de verbas públicas. Ela, embora o direito ao silêncio não mais se relacione às liberdades, cumpre ao processo penal a função de prevenir a extração de confissões involuntárias. E é por isso que ela facultou ao governador a decisão de comparecer ou não. E 2, se comparecesse, poderia ficar em silêncio. Então, é baseado nisso que a ministra tomou esta decisão que gera mais polêmica no aspecto político do que jurídico, propriamente, né?
E o bate-boca? Pois é, teve discussão na votação dos requerimentos, já que a sessão foi só para isso, eles votaram ali cerca de 20 requerimentos de quebra de sigilo telefônico, telemático, fiscal e bancário. Mas o senador Marcos Rogério, que tem protagonizado essas discussões, ele protagonizou mais uma dessa vez e tirou a paciência do presidente da comissão, senador Omar Aziz. Vamos ver. Essa decisão já foi tomada, ele já perdeu. Esquece. Não, senhor presidente. Esquece. Não estou tentando confundir, não, senhor presidente. Vossa Excelência está atropelado. O requerimento tem que vai ser ser lido. atropelado. Vai, senador Renan. O requerimento tem que ser lido, senhor presidente. 735. Transferência de sigilo. Perdendo aqui é o Brasil, senhor presidente. Como é que é? Que se tem alguém que está perdendo aqui é o Brasil. Brasil, Vossa Excelência que não está atribua. perdendo o quê? O Brasil está perdendo com esse espetáculo dantesco. Olha aqui quem perdeu. 490 mil vidas, rapaz. Olha aqui quem perdeu. 480 mil vidas, senador. 480 mil vidas. 480 mil vidas, senador. Vossa Excelência. 480 mil vidas. Vidas que tem a digital do governo. 480 mil vidas. É isso que o Brasil perdeu. Vidas que nós já perdemos. É verdade. 17 milhões que foram contaminados. E em razão. Excelência fez uma questão de ordem. A sua questão de ordem já foi derrotada. Vossa Excelência quer o que ainda? Pois é, eles resolveram, no fim das contas, colocar os requerimentos apenas que estavam no sistema 2 dias antes, como diz o regimento interno. É tanto que a convocação de Carlos Gabas, ex-secretário executivo do Consórcio Nordeste, para explicar sobre a compra dos respiradores, que nunca chegou, ele ficou para a próxima semana, mas foi aprovada a convocação do ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Além disso, o convite para os representantes do Conselho Nacional da Saúde e também do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o CONAS. Não tem ainda um nome definido, possivelmente pode ser o Carlos Lula, secretário do Maranhão. Além disso, tem uma lista aí, vocês podem ver, com cerca de 20 quebras de sigilo telefônico e telemático, incluindo aí nomes do Ministério da Saúde, como Franciele Frantinato, que é a coordenadora do Plano Nacional de Imunização, do Elcio Franco, que prestou depoimento aqui ontem, Marcelo Campelo, que é ex-secretário de Saúde do Amazonas, alvo também de operação da Polícia Federal, e Felipe Martins, que é assessor internacional da presidência, que é supostamente parte do gabinete paralelo, de acordo com os senadores, Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, além de outros nomes, o Alexandre Figueiredo Marques, que é auditor do Tribunal de Contas da União, autor daquele documento falso que fala em supernotificação